queria começar por agradecer ao João a disponibilidade de vir a fazer esta sessão connosco. Ahm, eu vou pedir ao João para se apresentar melhor, até porque eu tenho sempre medo de me esquecer de alguma das aventuras que o João tenha vivido nos últimos tempos, portanto ele assim tem a oportunidade de o fazer, mas gostava só de dizer, e até porque no mestrado de informática médica, tipicamente nós temos gente que vem das áreas mais de saúde. Portanto, e desse ponto de vista, acho que o João é um bom exemplo que o caminho não está desenhado quando a gente entra na faculdade. E o João é alguém que fez o curso de medicina. Eu não sei se neste momento se ele se apresenta dessa forma ou não. Mas foi alguém que, quando eu o conheci pela primeira vez, já se percebia que o caminho que ia fazer era muito mais ligado à tecnologia do que outra coisa. E neste momento é CTO, acho eu que ainda é, certo, João? Da NOC. E pronto, eu pedi-lhe para vir cá contar um bocadinho então o que é que ela anda a fazer, o que é que faz a NOC, e para discutir um pouco connosco também alguns desafios que possam ser interessantes em termos de investigação, digamos, e áreas em que se possam ser atacadas pelos alunos do Mestrado em Informática Médica no final. Ok? Portanto, João, obrigadíssima pela disponibilidade e pronto. E passo-te agora a palavra. O professor pode só dar-me permissão para partilhar Nossa Senhora, Nossa Senhora. Que assim eu tenho já aqui um slide também da apresentação. Ora, já deve estar. Obrigado. Só partilhar aqui. Digam-me se conseguirem, quando conseguirem. Já conseguem ver a apresentação? Sim? Sim. Ok. Pronto. Eu, antes de mais, quero agradecer ao professor Ricardo a oportunidade que me deu de estar aqui a falar convosco. Para mim é um privilégio e digo um orgulho também porque é associado à Faculdade de Medicina e foi onde eu me formei. Como o professor disse, e muito bem, eu tirei o mestrado na FMUP, terminei em 2014. Trabalhei no último ano numa cadeira opcional com o professor Ricardo, que era Informática Médica, que devo ter sido eu e o meu colega o Tiago. Devemos ter sido os únicos alunos desde sempre. Não sei se tinha existido algum no passado. E eu aí fui introduzido exatamente à interseção das áreas que eu estava a procurar, que era a interseção da área da tecnologia e a área da medicina. Porque via que o acompanhamento, que a evolução que a medicina teve, a evolução clínica, não foi acompanhada pelos sistemas. E eu depois, mais à frente, vou até falar das vantagens de entender sobre a área de saúde, de entender medicina, para depois no desenvolvimento do produto. E eu, na altura, eu seguia, era o departamento de anestesiologia, era as consultas de dor crónica, dor aguda e o pré-operatório e mesmo no operatório. Eu seguia todos os sistemas diferentes que os médicos estavam a usar e via o problema da redundância de informação, do vendor lock-in, ou seja, de não haver partilha de informação, basicamente, entre cada um desses sistemas. E isso aí criou-me ainda mais o bichinho para depois começar a procurar projetos novos na área da saúde. Eu já programo desde os meus 13 anos, mas a programação para mim sempre foi uma ferramenta só para conseguir produzir algo mais, porque não basta saber programar, não basta saber fazer, é preciso também saber falar com utilizadores, é preciso saber recolher informação, é preciso saber melhorar, é preciso entender da operação, é uma coisa muito mais abrangente do que só conhecimento técnico. E no final da faculdade eu fundei com esse colega meu que estou comigo e mais outros dois, um software studio que se chamava Iterar, e nós fazíamos somente produtos para a área de medicina, era esse o nosso foco. Tínhamos, por exemplo, uma gestão de medicação para pacientes que precisavam de reminders, de notificações para tomar os medicamentos. Tínhamos outro que até foi considerado a app do mês no Gizmodo, que é uma revista tecnológica, que era o The Scientist, que era um agregador de artigos científicos, em que nós fazíamos um ranking alternativo, ou seja, em vez de usarmos o fator de impacto, usávamos as partilhas nas redes sociais, comentários, likes, mas também punhamos algum peso nesse fator de impacto,
mas assim dava uma vista diária sobre os artigos científicos mais partilhados em diferentes áreas e entre outros projetos. O outro que também fundei foi o VR Care, que era um tratamento de medo de voar que era o tratamento com realidade virtual da fobia de voo. Isto era um projeto interessante, mas nós não conseguimos financiamento e tivemos que abandonar. E, entretanto, em 2015 fundei com o José Bastos, o meu cofundador, a NOC, que inicialmente era uma empresa de médicos ao domicílio, mas que agora tornou-se que acabou por se tornar uma coisa completamente diferente. E é disso que eu vou falar agora. O que é a NOC? Esta aqui é a agenda. O que eu pensei foi fazer uma apresentação da NOC, explicar-vos um bocadinho o percurso que é criar e fazer crescer uma empresa. Depois pegar na componente do desenvolvimento do produto e a importância da experiência na área da saúde e também do contacto com esse utilizador final. E depois o quarto tema será algumas oportunidades que existem na área da saúde para explorar a nível tecnológico, que possam ser interessantes para vocês estarem um pouco mais ou para terem uma noção do que se anda a fazer. Depois no final será aberto às questões. Em relação ao canal que faz, nós temos visto ao longo destes anos uma evolução em várias áreas em várias áreas diferentes, e como financeira, de viagens, como Airbnb, só que a saúde ainda não teve esse boom, e esse boom é agora. Daí surgiu a plataforma da NOC. A NOC basicamente é uma plataforma de gestão de consultas, de consultas remotas, consultas médicas remotas, que permite às seguradoras, aos hospitais, às clínicas, oferecerem aos seus pacientes acesso a cuidados clínicos neste momento, através de vídeo e através de telefone. Portanto, é uma plataforma de telemedicina. É uma plataforma bastante simples de se utilizar, que isso aqui é uma preocupação que nós temos desde sempre, tem que ser usado por todos os pacientes. Nós temos cerca de 30%, 35% deles têm mais de 65 anos, por isso é um ponto importante a ter em conta para o acesso à saúde. Um fluxo normal que nós temos na nossa aplicação web é o agendamento da consulta, depois o preenchimento de um symptom checker, ou seja, uma triagem que tem por base um sistema de inteligência artificial que vai adaptando as questões consoante as respostas dadas anteriormente, e depois é feito o check-out, caso seja necessário o pagamento, o paciente e o médico recebem notificações, existe a verificação das condições de hardware do lado do paciente e estão os dois conectados. Este processo é bastante simples e demora menos de um minuto para um paciente e o médico estarem em contacto. Durante a consulta eles podem partilhar ficheiros, podem comunicar por chat e mesmo depois da consulta também pode haver esta interação entre pacientes e médicos. O que é que vocês podem estar a questionar-se? O que é que torna esta plataforma de tão única? Porque não usar um Skype, o Teams, ou o Zoom, ou o que quer que seja? Aqui a questão está que ter uma plataforma de dar uma videoconsulta não é a mesma coisa que estamos aqui a falar numa videoconferência. Existem outros requisitos, existem muitas funcionalidades operacionais que são necessárias. Por exemplo, o agendamento, as notificações para o paciente, as integrações com sistemas já existentes. Por exemplo, nós temos como cliente o Grupo Lusíadas e eles já têm, por exemplo, o seu sistema de agendamento. E se eles quiserem só videoconsulta, como é que eles vão conseguir, como é que eles conseguem integrar isso aí no fluxo deles? Nós criamos essa facilidade de integração através aqui de APIs, Application Programming Interfaces e SDKs, Standard Development Kits, que facilitam a integração. Por exemplo, se eles já têm uma aplicação, eles podem usar o SDK e usam a nossa tecnologia para vídeo dentro já da sua aplicação. Com as APIs, conseguem só utilizar as partes da plataforma que lhes convém. Neste caso, só a parte da videoconsulta. Para além disso,
nós temos uma plataforma que tem requisitos de segurança muito maiores do que estas plataformas, porque estamos a lidar com dados clínicos. E então existe essa preocupação acrescida. Dos nossos clientes, só para terem uma noção, nós estamos presentes cá em Portugal, em Itália, no Reino Unido, no Brasil, e agora vamos também para a Índia. E por isso a nossa plataforma também tem uma funcionalidade que é bastante interessante, que é o facto de ser multi-tenant. Que multi-tenant significa que existem, a nossa base de dados ou a nossa aplicação tem várias versões para diferentes clientes. Isso permite que o cliente use a sua marca quando está a fazer videoconsultas. Em vez de aparecer a NOC, aparece lá a marca da General e da AXA ou de quem quer que seja. Um ponto importante também aqui de se mencionar é que nós estamos numa posição muito boa devido principalmente à pandemia. Já estava a começar a existir em Portugal e no resto do mundo uma adaptação a meios de comunicação remotos entre pacientes e médicos, mas a pandemia na realidade veio forçar a aculturação a estas tecnologias, ou seja, as pessoas foram obrigadas a utilizá-las e depois de utilizá-las viram que existe realmente uma vantagem em usá-las, porque, para vocês terem uma ideia, são números interessantes, cerca de 80% dos casos, 75% a 80% dos casos que nós vemos de saúde primária conseguem ser resolvidos por uma videoconsulta, ok? E isto, claro que a videoconsulta não é uma solução para tudo, mas é uma solução muito relevante no contexto de prestação de cuidados de saúde. E todos os providers, hospitais, clínicas, estão a começar a adaptá-la cada vez mais. Acerca dos nossos números, nós atingimos o mês passado 100 mil consultas, foi um crescimento longo, durou muitos anos, porque nós já existimos desde 2015, fomos os primeiros a introduzir cá em Portugal a videoconsulta em 2017, e só agora é que conseguimos ter um crescimento, só agora, nos últimos 2 anos, é que conseguimos ter um crescimento relevante. Mas isto aqui faz parte pelo menos do que é ser uma startup, da minha experiência. Não é tipo nos filmes, aquela parte em que o pessoal está a programar rápido e passa uma musiquinha e passado 2 minutos já é milionário. Não. São bastantes anos a dar no duro e a levar muitas negas e a ter que trabalhar muito para chegar a estes números. Acerca do percurso da NOC desde o início. Temos aqui o primeiro Lean Canvas que nós fizemos, que é uma framework para análise de modelos de negócio e a viabilidade deles. Só para vocês terem noção acho que aqui é interessante o problema, era o que os tempos de espera nos hospitais era muito longo, os pacientes não têm opção de escolha do médico, os pacientes mais frágeis deveriam ficar em casa e poderiam ter cuidados de saúde em casa e não se expunham tanto a outras doenças no hospital e a dificuldade de acesso ao hospital também poderia ser um caso. E então nós, com toda esta análise, já agora, isto aqui não é uma coisa que se faz uma vez, isto aqui é uma coisa que se vai revisitando, porque as nossas assumptions, as nossas assunções no início parece que faz todo sentido, mas depois quando embate com a realidade é uma coisa diferente. Este foi o primeiro que nós fizemos e então chegámos a esta aplicação que está aqui, que é a NOC, vendíamos diretamente ao consumidor, ou seja, descarregavam a aplicação, chamavam um médico para ir a casa e pagavam na aplicação. Nós vendíamos isto diretamente ao utilizador final. Nós, entretanto, em 2017 adicionámos a videoconsulta, tínhamos pouquíssimas videoconsultas, só para terem noção, era cerca de 0,5% a 1% das nossas consultas totais nessa altura. Durante cerca de 1 ano foi assim. Nós depois fomos para a Itália, porque, pronto, então aqui, dando aqui um contexto, nós queríamos fazer mais consultas, como é óbvio, não é?
Só que vender diretamente ao consumidor requer gastos em marketing exorbitantes, porque temos que criar que as pessoas conheçam a marca, temos que fazer publicidade, isso aí é uma coisa que custa muito, e temos depois que manter os utilizadores na plataforma, que isso é algo bastante difícil. E então o que nós pensamos foi, vamos aliar-nos a quem já tem a base de clientes. O nosso primeiro ataque nesse aspecto foram seguradoras, e então nós descobrimos que havia uma aceleradora. Uma aceleradora é um programa, é uma empresa que faz programas de aceleração, ou seja, que leva às startups, dá recursos às startups para elas conseguirem acelerar a sua ideia de negócio e tentarem chegar mais rapidamente ao mercado. Dando acesso a mentores e a outros recursos tecnológicos, mesmo créditos, tudo. Nós fomos para a Itália porque era uma aceleradora patrocinada pela Generali, e nós embatemos lá contra muitas paredes, porque nós queríamos que eles usassem a nossa aplicação, queríamos que eles pusessem lá os clientes deles, da Fiat e de todas as outras empresas, usassem a nossa aplicação para acederem às videoconsultas e eles poderem oferecer isso aí como um serviço extra de employee benefits ou mesmo como um serviço adicional da General. O problema era que eles diziam que não, porque queremos usar esta marca, não, porque temos outros clientes diferentes, pronto, e embatemos contra muitas paredes. E então nós voltámos para Portugal a pensar toda esta experiência e chegámos à conclusão que o que eles necessitavam era um produto que permitisse usar diferentes marcas, que permitisse criar diferentes instâncias do produto, ou seja, um para os clientes da Fiat, outro para clientes da Generali, outros para outro cliente, e eles precisavam também de fazer uma fase de transição, porque nós entendemos também como é que funcionam as seguradoras neste processo todo. E então o que acontece é que o que eles faziam era, ligavam para um call center e pediam a consulta, e eles depois é que aí fazem a ligação com outros, com médicos ao domicílio, com hospitais, ou tudo o resto. E então nós criamos uma versão web, muito simples, de agendamento, para dar aos call centers, e em que enviavam um link para o paciente e um link para o médico, e eles aí entravam dentro da plataforma e estavam em contacto um com o outro. Esta mudança tão simples permitiu-nos fechar imensos clientes parece uma coisa tão simples, mas que é muito difícil chegar à conclusão sem ter a experiência no campo. Depois este B2B2C, na realidade, nós vendemos cá em Portugal. Porquê? Porque as seguradoras não têm, apesar de eles fazerem os agendamentos, eles não têm acesso aos médicos. E então nós vendemos também o acesso à rede médica, que nós já tínhamos uma rede médica cá em Portugal. Ou seja, o cliente recebia o link para a videoconsulta com a marca da Europe Assistance ou da seguradora que seja, mas só que estava a fazer uma consulta com um médico da NOC. Portanto, isto é o modelo B2B2C, em que nós estamos a vender à seguradora, mas na realidade nós também estamos a servir o consumidor, porque são os nossos médicos. E no final de contas, com esta transformação, acabamos no chamado Software as a Service, em que nós não precisamos ser nós a gerir a rede médica, nós damos o software e as empresas, clínicas, os hospitais, ou quem quer que seja, usam o software para gerir a sua rede médica e as suas videoconsultas ou consultas por telefone. Uma coisa importante é que temos que estar, portanto, depois desta história toda, temos que estar sempre muito perto dos clientes, temos que saber o que é que eles precisamos estar mesmo no campo a sofrer e a ver os problemas. Isto aqui são imagens, por exemplo, da nossa operação no Brasil. Eu sentei-me aqui ao lado de uma médica que estava aqui a fazer as videoconsultas para ver exatamente como é que era a experiência da videoconsulta. Uma coisa é o que nos dizem, outra coisa é como realmente é. E há sempre coisas que diferentes pessoas veem que o próprio utilizador não consegue reportar.
E eu fiz muito este trabalho de campo e a minha equipa faz muito este trabalho de campo, e o facto de eu ser médico também ajuda-me porque consigo, por razões de confidencialidade, consigo estar presente nessas videoconsultas. Este aqui, por exemplo, era a nossa aplicação, só com a marca da empresa que nós temos associada lá no Brasil, que é o Dr. 24 Horas. Só para vocês terem noção dessa multi-tenancy e o chamado white label. White label é isto. Para além disso, nós fomos obrigados, devido a sermos portugueses, e é verdade isto, e a falta de investimento, portanto, temos que ser mais desenrascados, e como não tínhamos um budget para marketing muito baixinho, tivemos que procurar alternativas, e esta alternativa foi algo que nos fez alavancar. Foi uma alternativa muito... digamos que a MacGyver, tivemos mesmo que ser rápidos a adaptar-nos. Depois, nós fazemos muito este processo de, em vez de pensarmos só em tecnologia, não, nós primeiro tentamos fazer sempre tudo manualmente, porque só depois de entender o fluxo todo do problema é que nós conseguimos arranjar uma solução tecnológica, porque senão se vamos a fazer algo, desenvolver algo para um fluxo que está mal definido, vamos ter um software que vai funcionar cada vez pior. É importante criar valor para estes clientes. Portanto, eles conseguiram dar uma nova oferta aos seus clientes e conseguiram poupar, porque não tiveram que enviar um médico a casa desnecessariamente, não tiveram que ir ao hospital desnecessariamente. Há uma obsessão muito grande pelos detalhes na equipa, e claro, temos que ter uma equipa incrível, e é muito importante para que a equipa se continue a crescer, que a equipa tenha uma boa cultura. E este aqui foi um inquérito que nós fizemos lá à nossa equipa, a ver o que é que eles valorizavam mais em trabalhar connosco. E é engraçado que a missão é algo que importa bastante. Isso aí é algo que nós tentamos muito vincar, porque é importante nós estamos a conseguir dar acesso à saúde a várias pessoas. E pronto, era esta. Depois temos a parte da análise da competição, que é muito importante fazer este tipo de matrizes para entender em que ponto é que nós estamos relativamente aos nossos competitors. E a partir daqui, não só nós temos que ver se temos estas major features, digamos, mas também é importante as pequenas features. O que eu quero dizer com isto? Imaginem que se eu criar uma funcionalidade que vai tornar o tempo de consulta mais eficiente e que melhora, por exemplo, os dados que o médico recebe do paciente pré-consulta. Ele vai conseguir fazer um melhor trabalho e vai conseguir ser mais eficiente. Imaginem que eu adiciono várias funcionalidades pequeninas que diminuem a taxa de no-show para entrar na consulta. Aqui a grande questão é que, se compararmos com esta matriz, isto são tudo grandes features, mas estas pequeninas features compõem num produto, eu acredito que compõem num produto ainda mais único. Okay? Portanto, se pensarem também num exemplo mais clássico, sei lá, do Facebook, em que ele teve os seus truques para aumentar a retenção dos utilizadores na plataforma. E esses truques foram coisinhas pequeninas que se foram testando e que foram adicionando e que se foram compondo numa plataforma cada vez mais única e difícil de copiar. Que é importante. Aqui tenho um exemplo da nossa timeline no ano passado, de tudo aquilo que nós fizemos. Nós crescemos a equipa de 10 pessoas, 11 pessoas para 33. Adicionámos funcionalidades novas, tivemos clientes novos, abrimos em Angola também, temos aqui o nosso escritório novo. Foi todo um alvoroço num só ano. Fechamos uma segunda ronda de investimento, adicionámos a triagem
e agora estamos em processo ainda de crescimento mais para outras geografias. Em relação a desenvolvimento de produto e a experiência na área da saúde. Isto aqui é como eu vejo a importância isto é uma imagem clássica, o professor já deve ter visto esta imagem umas 300 vezes. O facto de ser médico, acho que estas são as 3 grandes vantagens que eu vejo. Principalmente, a principal é a comunicação dos requisitos do sistema. Porque uma coisa é um médico estar a falar, eu acho que nós andamos em medicina durante 6 anos, muito daquilo é aprendizagem de uma nova linguagem, ok? E entender o que é que o médico está a dizer, ou está a pedir, ou quais são as dificuldades, e mesmo saber ter a experiência delas mesmo, ou seja, tentar fazer videoconsultas, tentar usar, é muito diferente do ter um médico a falar com um informático, com um engenheiro qualquer que não tem tanta experiência na área. E isto aqui acho que é uma das partes principais que nos permite melhorar o produto. Depois, permite também esta antecipação das interações do utilizador. Imaginem que eu já sei que um médico precisa de determinada informação no ecrã de videoconsulta, porque eu já preenchi registros clínicos e sei exatamente aquilo que ele precisa. Por isso não vou se calhar poupar mais uma iteração, porque já entendi esse problema e até posso mostrá-lo de uma forma nova ao médico. Depois, a empatia, claro, porque uma coisa é estarem a falar com um médico, sendo um médico, e ele achar que vocês estão a entender o problema. Outra coisa é quando não conseguem criar esta empatia por serem de diferentes áreas. Claro que isto não acontece com todos, mas é algo a ter em conta também. Eu diria que este aqui é a principal arma do nosso ciclo de produto, do nosso desenvolvimento de produto, do nosso processo de desenvolvimento de produto, que é uma abordagem bastante empírica. Nós sabemos que temos que ir para um determinado lado, que é a nossa visão, mas não sabemos bem qual é o caminho para lá chegar. E por isso nós acreditamos que é mais simples ou é mais rápido se nós começarmos a ir para a frente o mais rapidamente possível, do que ficarmos sentados à espera a tentar adivinhar qual é que é o caminho perfeito para chegar ao lugar. Esta abordagem empírica, o que permite, ou seja, o que se traduz na prática em ciclos de desenvolvimento curtos, rapidamente disponibilizados ao utilizador final, e feedback muito grande para conseguirmos adaptar. Isto permite que não só que nós cheguemos aos nossos objetivos, mas isto também permite encontrar segundas derivadas, ou seja, segundos efeitos de segunda ordem. Por exemplo, nós às vezes estamos a tentar achar que estamos a resolver um problema, mas na realidade o problema é outro. E só sabemos isso quando enfrentamos a nossa funcionalidade com a vida real. E por essa mesma razão as nossas assunções às vezes podem estar certas, mas a maior parte das vezes estão completamente erradas. Por isso é mais benéfico testar logo com utilizadores finais. Para além disso, esta abordagem empírica permite-nos a aleatoriedade. Como estamos a testar mais coisas, vamos conseguir ver mais efeitos de segunda ordem destes aqui que estou a falar. Sei lá, se eu estiver a observar um médico a fazer uma videoconsulta e eu queria melhorar, por exemplo, o processo dele de registro clínico eletrónico, e eu chego lá e vejo que ele entra na consulta de uma forma errada, por exemplo, e eu, por testar uma funcionalidade diferente, cheguei a um problema completamente diferente que o médico está a ter durante a videoconsulta. Quanto existem estes efeitos de segunda ordem que são muito importantes e que às vezes permitem ver até oportunidades de novos desenvolvimentos.
Por isso, o nosso processo de desenvolvimento foi definido desta forma. Existe um alinhamento dos requisitos, existe uma fase de descoberta, a fase de implementação, e depois medimos os resultados. Um exemplo prático em que nós fizemos nesta primeira secção do alinhamento de requisitos foi a nossa ida a um hospital Lusíadas, e fomos pesquisar como é que poderíamos melhorar o seu workflow, os seus processos, o seu trabalho. Nós queríamos que aumentar a produtividade desses médicos e fizemos entrevistas em loco. Fizemos mesmo entrevistas lá no Hospital de Lusíadas, no Porto e em Lisboa. Fomos a 2 sítios e fomos recolher feedback. Eu fui observar mesmo videoconsultas de alguns desses médicos. Os meus colegas não puderam, não eram médicos, mas pronto. E estes aqui são os principais... as principais descobertas que fizemos, que havia atrasos que não eram bem geridos, principalmente na comunicação dentro do Hospital Lusíadas. Ou seja, havia um problema ali de processo que também nós podíamos contribuir para melhorar. A partilha de ficheiros é importante, mas só que leva muito tempo durante a consulta, porque às vezes o paciente pode ter problemas, ou está ali a demorar, ou tem que tirar a foto e depois fazer o upload de ficheiro e tudo o resto. Os médicos queixavam-se bastante no nosso sistema de notificações. Nós enviávamos chamadas telefónicas automáticas, porque nós tínhamos essa experiência com os nossos médicos que estavam de turno à noite. Então, por exemplo, quando estava a chegar à altura da consulta, nós tínhamos uma chamada automatizada para o médico iniciar a consulta. Tínhamos notificações por e-mail, por SMS, pronto, queixaram-se bastante disso. E depois falaram da questão da altura de preenchimento, em que momento preencher o registro clínico. Que nós queríamos procurar era o que é que era essencial, ou seja, o que é que eles viam como bom na nossa plataforma e como é que os utilizadores interagiam com ela. Pronto, estes foram os participantes. Primeiro, aqui uma parte muito importante que nós tentamos sempre fazer é pôr as citações completas dos médicos, porque uma coisa é o que nós interpretamos, outra coisa é aquilo que eles dizem, e por isso 2 pessoas podem interpretar de forma diferente. E estas foram as queixas que eles fizeram. Quando o paciente ainda não entra na consulta, peço ajuda, tenho que ligar ao administrativo para ajudar. Pronto, e então tivemos a investigar estes problemas. Pronto. Nós podemos facilitar, por exemplo, a gestão dos atrasos da parte do paciente. Se notamos que o médico não está, por exemplo, que o médico ainda não está presente na consulta, automaticamente avisar o paciente de que há um atraso, verificar que o paciente está na consulta ou se já esteve na consulta e avisar o médico. Existe todo aqui um trabalho possível. Isto são só recomendações que depois vão ser analisadas pela equipa. Depois, a segunda acerca da partilha de ficheiros, uma recomendação importante é que podemos avisar como é que dar tutoriais ao paciente e ao médico de como é que eles vão fazer a partilha de ficheiros, mas acho que ainda mais importante que isso seria, por exemplo, pré-consulta, antes da consulta, esses ficheiros já estarem disponibilizados, por exemplo. Agora, como fazer isto será uma matéria para depois. O sistema de notificações, problema, pronto, aqui era bloquear as notificações que os médicos acham que são irrelevantes. Isto aqui dá para bloquear de várias formas. Podemos fazer específico para cliente, ou o médico pode ter sempre a opção de ir lá e fazer tic das notificações que quer. Isto aqui é acerca do registro clínico durante a consulta versus depois da consulta. Aqui tinha a ver com uma questão deles usarem um registro diferente do nosso. Nós temos o registro clínico embutido, mas por vezes existem clientes que usam o próprio deles.
Pronto, e outra procura que nós tivemos é que havia opiniões muito dispares acerca da plataforma, dependendo da especialidade. Exemplo, pediatria, na maior parte dos casos é pouco útil, porque é muito à base de exame físico, então não tem tantos casos que pode ser usado. Engraçado que em dermatologia, que é usado muito como exemplo, via opiniões dispares, via uns que achavam muito bom, outros muito mau, porque dizem que nada substitui ver a olho. Por isso, tivemos que... o objetivo seria pesquisar como é que cada especialidade vê o uso da videoconsulta e tentar subespecializar a videoconsulta em si para cada uma dessas especialidades. Como próximos passos, pegámos todos estes problemas e procuramos soluções para cada um deles. Aqui somos uma startup, temos que ter post-its, né? Por isso procuramos como ver as melhores soluções, votamos nas soluções que fariam mais sentido e depois passou para uma fase de descoberta, de priorização, que é esta parte do alinhamento. Estávamos na parte das ideias. As ideias podem vir, neste caso veio de contacto direto com os médicos, mas pode vir dos pacientes, pode vir da equipa comercial, dos gestores de cliente, da nossa equipa de produto, da equipa de operações, pode vir de todo lado e deve vir de todo lado. Depois deve ser priorizado, em que nós temos esta matriz de priorização, em que vemos qual é o valor estratégico, o valor para o utilizador final, o valor comercial, o valor para o desenvolvimento do produto, ou seja, em direção à nossa visão de uma plataforma de gestão remota de cuidados de saúde, e depois os negativos, que é qual é que é o esforço de desenvolvimento e o esforço de operação. Depois disto, nós criamos issues, neste caso, criamos os tickets, digamos, tasks para o produto, com a visão, com a user research que nós fizemos, toda a documentação que fomos recolhendo durante todo este processo. Depois fazemos uma parte de descoberta, porque, por exemplo, identificamos aqueles problemas, mas não sabemos se a solução que nós temos pensada vai ser a melhor. E por isso temos que fazer alguma user research com já alguma funcionalidade embutida. Este é o caso em que nós estivemos a verificar em que momento da consulta, da marcação de consulta, se deveria fazer o symptom checker, se depois da consulta, antes da consulta. Porque poderia ser uma barreira para muita gente ter que passar por todo o symptom checker várias perguntas para depois marcar uma consulta. Se calhar poderíamos fazer isso depois da marcação, enviar o link ou dar a possibilidade dele fazer o symptom checker. Por acaso, neste caso, tivemos a informação que preferiam preencher antes da consulta, mas pronto, conseguimos ter este feedback através de user research. Isto eram tudo mocks, isto não era mesmo implementado, isto não era mesmo uma aplicação web, isto eram uns designs que eram clicáveis. Depois passamos para a parte de desenvolvimento, em que tentamos sempre nesta mentalidade empírica de fazer o release o mais rapidamente possível para conseguirmos obter o feedback, e por isso temos este conceito de MVP, Minimum Viable Product, neste caso é Minimum Viable Feature, em que tentamos ver qual é que é o número de passos mínimo que não conseguimos, número de implementações mínimas, modificações mínimas que conseguimos fazer à plataforma para testar a nossa assunção, e lançamos essa feature, sempre, claro, depois medindo se melhoramos as nossas métricas ou não. Com todo este processo, nós chegamos a um roadmap, que este aqui é o nosso roadmap de produto, que é muito baseado na recolha de dados e na melhoria da operação em si. Aqui de relevante temos estes soizinhos, são as unique features, que se nos diferenciam da competição.
Aqui é importante falar, por exemplo, da diminuição que nós estamos a tentar, que nós tentamos sempre fazer, e esta também, mais uma vez, a experiência em medicina me permite ajudar nisso, é que tentamos diminuir a carga burocrática ao médico ao máximo e tentar recolher a melhor qualidade de informação possível pré-consulta e pós-consulta, para melhorar os cuidados de saúde. Temos este Symptom Checker, que nós neste momento só usamos para extrair informação estruturada para mostrar ao médico. Isso é importante, porque este Symptom Checker também dá probabilidades de diagnóstico, mas isso não é algo que nós nos queremos focar. Temos uma nova arquitetura que vai permitir não só fazer vídeo e telefone como fazemos neste momento, mas também vamos ter por chat, temos as consultas a casa, por chat, por mensagens assíncronas mesmo, porque às vezes pode haver uma renovação de prescrição, por exemplo, que não é que o paciente e o médico já se conhecem, não é necessário estar a fazer uma interação mais complexa do que essa. Temos um novo onboarding que, por exemplo, vai facilitar essa recolha de informação pré-consulta. Temos a autenticação biométrica que permite identificar que o paciente do outro lado é realmente quem ele diz que é. E temos um software de análise de emoções que em real time também, que permitirá dar mais informação ao médico sobre o paciente. Acerca das oportunidades na área da saúde, eu menciono aqui 3 principais que acho que são... Esta aqui é a mais falada de todas, que é a integração com Smart Medical Devices. O problema, na minha experiência destes wearables e Connected Medical Devices, tem a ver com a reliability deles, para começar, ou seja, será que podemos confiar nos dados que eles nos estão a passar? E estamos aqui a falar num contexto até de saúde primária, não de wellness. Wellness é o contar os passos e tudo o resto. Isso aí geralmente são as pessoas mais saudáveis que usam isso. E aqui o problema está em como é que fazemos as pessoas que realmente precisam destes devices usá-los. E parte do problema está na dificuldade em usá-los, porque se vocês derem uma medida de tensão arterial a muitas pessoas, vai haver algumas que não sabem usar aquilo. E por isso tem que haver uma forma de facilitar. Depois é também a forma como é que se há de mostrar estes dados aos médicos, ou seja, como é que se há de tornar relevante toda esta recolha de informação. Não é só ter um medical device que diz a tua frequência cardíaca, tem que ser reliable e tem que ser significativo, tem que ter dados significativos para o médico poder fazer um melhor diagnóstico. Nesta linha, acho interessante tentar arranjar formas indiretas de recolher dados clínicos. Isto aqui é um exemplo de uma tecnologia que é a fotopletismografia, que detecta modificações de volume no sangue periférico. Isso aí consegue... Para além, isto aqui é parte da tecnologia que permite, por exemplo, ver através de vídeo qual é que é a frequência cardíaca, qual é que é a saturação de oxigênio, a frequência respiratória, o nível de stress e heart rate variability também. Isto tem uma accuracy bastante elevada, ok? Com as câmaras de um smartphone normal conseguem ter uma grande accuracy nestas leituras. A minha questão é como é que existirão outras formas indiretas de recolher mais informação clínica. Depois, acho importante aquela parte de inteligência artificial. O pessoal fala muito de AI, os robôs vão nos substituir, mas estamos muito longe disso ainda. Basta verem, se calhar, pelo vosso sistema de recomendação de Netflix ou qualquer coisa do género. Aquilo às vezes até chateiam na Amazon. Nem isso aí às vezes conseguem acertar, quanto mais agora criarem seres inteligentes o suficiente. Ainda estamos um bocadinho longe. Acho que é importante ver esta perspectiva da automatização,
na diminuição do trabalho burocrático que o médico tem, para ele focar só na parte clínica. Um dos pontos que eu menciono aqui é, por exemplo, speech to text, que era retirar o áudio analisar o áudio da consulta e conseguir extrair informação relevante para, por exemplo, ajudar o médico a preencher o relatório clínico, sugerir sugerir diagnóstico, não é sugerir diagnóstico, sugerir condições, completar alguns dos campos que possam ser relevantes. Depois também, NLP, que é Natural Language Processing, para retirar dados de Electronic Health Records, de registros clínicos, e estruturá-los. Por exemplo, já existem, basicamente vocês dão texto para estes algoritmos da NLP e eles conseguem, por exemplo, definir quais são os códigos ICD-10, quais são as medidas, por exemplo, analíticas do paciente, dos testes, conseguem analisar vários parâmetros e mostrar ao médico de uma forma estruturada. Estas são as principais que eu vejo nesta parte de Machine Learning, Speech to Text, e depois completar inteligentemente o registro clínico. A nossa visão é muito baseada de que a inteligência artificial não vai substituir os médicos, mas os médicos que usam vão substituir aqueles que não. Por isso vemos muito nessa perspectiva de ajudar o médico na tomada de decisão e não na substituição do médico, porque achamos que isso aí não é ainda a hora disso e estamos bastante longe disso. Nós pretendemos ter esta patient journey toda, em que temos a triagem, temos a leitura dos sinais vitais do paciente, temos um registro clínico estruturado, temos a recolha de imagens que depois pode ser ainda reutilizado para, por exemplo, ajudar no Symptom Checker, para detectar algumas irregularidades que possam ajudar o médico. E, portanto, resumindo, no percurso da NOC, que sugiro ou no percurso, qualquer projeto que vocês tenham, se têm a ambição disso, é tentar resolver um problema que exista e não tentar procurar inovação só por inovar. Tem que partilhar a visão e toda esta jornada e conseguir convencer as pessoas que isto é o que é mais certo. Contratar as pessoas dessa forma e de repente conseguimos crescer. Portanto, agora abro as questões. Eu acho que excedi um bocadinho o tempo, peço desculpa por isso.